Oi, meu povo! Bem-vindos de novo a mais um episódio do nosso Futuros Cast. Hoje a gente está no episódio 2 e os nossos convidados são a professora Mônica e o professor Fabiano, que são docentes aqui do CDS. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão dos povos indígenas, povos Yanomami mais especificamente, e alguns projetos que estão rolando aqui dentro do CDS. Então fica com a gente. Bom, vou começar fazendo uma breve apresentação dos profs. Vou começar pelo professor Fabiano Toni, como está no Lattes. O professor tem formação de engenharia agrônoma, né, com ciência política. Já foi nosso diretor aqui no CDS também. Por quantos anos, prof? 4 anos. 4 anos de direção aqui à frente do nosso centro. O professor está conduzindo agora um TED, que chama? O professor agora está conduzindo um TED que trata dos povos Yanomami especificamente, junto com a professora Mônica, mas já trabalhou também com questões de manejo de fogo, agricultura familiar no Cerrado também, nossa terrinha. Tem publicações que falam de uso do solo, também tem experiência com questões de governança dentro da sustentabilidade e questões de política territorial. E a professora Mônica, nossa antropóloga, antropóloga social mais especificamente, foi uma das idealizadoras do nosso mestrado em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, mais conhecido como MESPT, aqui dentro do CDS, que é um trabalho sensacional, traz muita gente diversa aqui para dentro do nosso centro. Também está atuando em um projeto que fala de violência contra a mulher indígena. Achei super interessante. É uma questão que a gente tem que trazer para o diálogo. E tem publicações a respeito de saberes indígenas e reconhecimentos de território. Então, os dois professores trabalham com essa questão de território, uso do solo, saber indígena tradicional também, né? E aí, já puxando o gancho para a nossa primeira pergunta, o que é essa diferenciação entre povos tradicionais, povos originários, o que é especificamente cada um desses termos e por que existe essa escolha dessa palavra para denominar certas comunidades? Você. Bom, vamos lá. É importante poder falar sobre isso, porque pode ainda haver muita dúvida, né? Muita incompreensão sobre essas categorias. Bom, povos originários são os povos indígenas, são os que estavam aqui antes de se atribuir a este grande território o nome de Brasil, portanto, todos que estavam aqui antes do processo colonial. Então, esses são os povos originários, são os povos da terra, né? Que antecedem a constituição do Estado-nação. Mas o Brasil é um país de extensão continental, também muito diverso do ponto de vista de paisagens, né, de ecossistemas, e ao longo da sua história, além dos povos indígenas, nós tivemos a migração compulsória, né, de pessoas negras vindas do continente africano num processo de escravização. Essas pessoas, em processo de diáspora, quando se estabeleceram no Brasil, elas foram constituindo novas sociedades com formas de organização própria, com referências em relação às culturas africanas, mas que se estabeleceram no Brasil em processos adaptativos com a paisagem, em processos criativos também de organização social e política, em quilombos ou não. E isso deu origem a uma grande diversidade também entre esses grupos. E além dos indígenas e quilombolas, portanto, além dos povos originários e outros povos e comunidades tradicionais que abrangem os quilombolas, nós temos diversos grupos também que foram se estabelecendo no Brasil ao longo da sua história, muitas vezes também com processos adaptativos às paisagens, formas de organização própria, o que implica numa diferença sociocultural, vinculações com essas paisagens, que são vinculações que se estabelecem aí por gerações, além do processo adaptativo, uma identificação com essas paisagens, uma disposição para protegê-las, para manejá-las da melhor maneira possível, para que elas
prosperem, que elas se mantenham. Então, o tradicional, ele diz respeito a todos esses aspectos. Muitas vezes as pessoas pensam no tradicional como um marcador quanto ao passado, mas não é. É certo que há uma historicidade na constituição de uma identidade, de um território e de um grupo social e culturalmente diferente. Mas há um aspecto que é muito importante de acrescentarmos no entendimento do que é o tradicional, que é um projeto de vida coletivo com características próprias, né? Uma compreensão diferente sobre os bens naturais, sobre a relação com a terra, uma predisposição a lutar por ela, a defendê-la. Então, mais recentemente, os povos originários, os povos indígenas são reconhecidos ao longo da história, desde a colonização, como povos que aqui estavam. Os quilombolas vão gradualmente, né, alcançando um reconhecimento social, e os povos e comunidades tradicionais, essa é uma categoria mais recente no Brasil. Ela se estabelece a partir de 2007 com o decreto 6040, justamente para dizer, olha, que bom, além de indígenas e quilombolas, esse é um país que conta com uma grande diversidade de outras formas de habitar essa terra, de se organizar, de produzir cultura. Então, ao lado de indígenas e quilombolas, você tem geraizeiro, quebradeira de coco, cigana, comunidade de terreiros, catadoras de sempre-viva, extrativistas da Amazônia, castanheiros. Eu poderia aqui desdobrar um fio enorme de contas belíssimas que dizem respeito a essa diversidade sociocultural. Então, para concluir, isso diz respeito à diversidade sociocultural no Brasil, que está fortemente associada à diversidade biológica, à diversidade de paisagens, de ecossistemas e de grupos humanos que foram construindo culturas que os predispõem a uma relação diferente com a terra e com os bens naturais. Entendi. Caramba, é muita coisa, né? Tá longe de ser simples, né? Durante sua fala eu percebi que tem uma conexão muito grande dessas pessoas, desses povos tradicionais e dos povos originários, especificamente a relação delas com a terra, né? E então, a partir disso, a gente pode entrar um pouquinho na questão do território, que território vai além de delimitação geográfica, né? Só limite geopolítico ou limite de estado, de município. A questão do território para esses povos é vista de uma forma diferente, né? Vocês podem falar um pouquinho para a gente sobre essa ótica que eles têm sobre a questão do território para os povos tradicionais e originários? Fazer um bate-bola. Não estamos falando aí de delimitações político-geográficas, nós estamos falando de relações que se estabelecem ao longo da história, né, que vinculam pessoas a lugares. Além da vinculação afetiva, dessa predisposição por defender o lugar com o qual eu me identifico, vai se estabelecendo aí um sistema de conhecimento muito sofisticado sobre os bens naturais que constituem esse território, né? Memória coletiva, e, portanto, há também que nós, né, batalhamos pelo reconhecimento social dos direitos também adquiridos dessas comunidades, desses povos e comunidades, sobre esse lugar que, afinal, elas preservaram ao longo de gerações, que elas conhecem intimamente, né, que demonstram capacidade de realizar uma gestão, me parece bem mais eficiente do ponto de vista da conservação, né? As grandes áreas conservadas que nós temos no Brasil, não por acaso coincidem com territórios tradicionais, né? Então, acho que o território, na chave dos povos e comunidades tradicionais, dos povos originários, é esse lugar de vivência coletiva, ancestral, e pelo qual eu estou disposto a trabalhar, né, para permanecer nele, exercer o meu direito de permanecer nele, mas exercer também o direito de manter o meu modo de habitá-lo, de modo a conservá-lo. Legal. É uma relação de quase como se fosse a casa mesmo, né? Não delimitado só o espaço construído, mas como se fosse uma grande casa que engloba toda uma vida, né? Uma construção social, né? Sim. Muito bom. Sensacional. E aí, falando um pouco sobre
essa questão dos povos tradicionais, a gente pode falar um pouco dos Yanomami agora, né? Já entendemos que são os povos tradicionais, os povos originários, questão de território para eles. E aí, dentro disso, dentro desses diversos territórios, nós temos diversas culturas e formas de expressão diferentes, e línguas, e o Brasil é uma coisa muito doida para quem vê de fora, então deve ficar assim, o que é isso, né? Dentre eles, a gente tem os Yanomami, que são particularmente um grupo que vocês estão envolvidos agora, né? Com um projeto. Mas antes da gente entrar na questão do projeto, eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês chegaram até os Yanomami. Quando a gente vê a trajetória de vocês dois, vocês acabaram fazendo uma coisa não tão linear, né? Como acho que é uma assinatura aqui do CDS. Todo professor acaba botando um pé em cada canto. E aí a gente tem um engenheiro e uma antropóloga. A antropologia tem um pouco mais a ver, mas que fizeram estudos aqui no CDS e que acabaram entrando na temática dos Yanomami e na temática dos povos originários. Como é que foi isso para vocês dois? Eu não sou uma pessoa que tem um histórico de estudar indígenas, territórios tradicionais. Meu conhecimento de território, meu interesse vem muito por agricultura familiar, em regiões de colonização e reforma agrária, algo muito mais recente, processos mais recentes de ocupação do solo. E entrei nisso muito também pela questão do desmatamento, da mudança do uso da terra. Eu não cheguei aos Yanomami, eu acho que eles chegaram a mim, que quando eu era diretor do CDS, a FUNAI procurou o CDS como parte do que eles chamam da ação emergencial, que o governo federal vem empreendendo para tentar um pouco mitigar os diversos efeitos, principalmente da mineração, no caso do território Yanomami, do garimpo de ouro, né? E como isso tem afetado a população. O CDS tem ligações históricas aí com a FUNAI, com vários órgãos ambientais aqui em Brasília, o IBAMA, o ICMBio, o MMA. Temos muitos egressos que trabalham e, felizmente, lembram da gente. E de 2023 para cá, a gente viu uma tendência desses órgãos procurarem as universidades para colaborar. Por vários motivos. Um, porque tinha ações emergenciais, como essa dos Yanomami, a desenvolver, e eram órgãos que estavam com a situação precária, né, que foram muito maltratados no governo anterior, tinham dificuldade de se articular para fazer o que precisava ser feito. E aí existe uma figura, um instrumento de gestão pública, que é o termo de execução descentralizada, pelo qual você, um órgão qualquer, passa uma partezinha do seu orçamento para um outro órgão do governo para executar um determinado estudo ou serviço. Então, a FUNAI procurou. Não foi só a FUNAI nesses anos, a gente foi muito procurado pelo MMA também e por outros ministérios para colaborar. Procuraram a gente para ver se o CDS podia ajudar na construção de um plano de recuperação de áreas degradadas do território Yanomami. E, claro, a gente tem o MESPT aqui, que tem uma capilaridade muito grande. A minha primeira reação foi falar, o CDS vai querer sim, e foi procurar as coordenadoras do MESPT, que na época era a professora, que ainda, né, Janaína Diniz, e a Silvia Guimarães, que inclusive tem um histórico já longo de trabalho na terra indígena Yanomami. E com isso a gente decidiu que ia participar e ia colaborar com a FUNAI. Então a minha entrada é muito por aí, com essa... Por um lado, a necessidade de ajudar a FUNAI e uma oportunidade para fortalecer o MESPT e dar mais visibilidade, que eu acho que é um programa incrível, né? E de fato, tem estatura para fazer esse tipo de trabalho, que é muito difícil. Acho que a gente pode falar mais dele daqui a pouquinho, né? O desafio que é trabalhar com esse tema, um território que é gigantesco e com um problema tão sério que é o garimpo, né? Que é muito difícil de combater. Verdade. E a professora Mônica? É parte dessa história, né? O CDS recepciona a proposta da FUNAI para realização da construção desse plano de recuperação ambiental, e eu, desde sempre envolvida com o MESPT, foi natural me engajar na iniciativa. Mas eu acho que tem um aspecto que particularmente me cativa nesse projeto, que eu me oriento pela máxima nada sobre eles sem eles, né? Então, se você planeja elaborar uma intervenção sobre o território, ainda que seja numa perspectiva reparadora,
no território Yanomami, eu me refiro a ele, você precisa garantir a participação, né, dos Yanomami de maneira direta, dos Yanomami e dos Sanumá. Nós estamos falando também de uma diversidade aí. Normalmente se fala genericamente Yanomami, mas são vários, são pelo menos 3 povos ali e ainda subdivisões entre eles, né, com variações linguísticas. Então é uma região muito rica, extensa, infelizmente muito impactada pelo garimpo ilegal. Mas, de novo, ainda que se pretenda construir uma ação reparadora, não faria sentido reproduzir uma perspectiva colonial, né, estabelecendo um plano de recuperação ambiental sem que os Yanomami pudessem se manifestar e, mais que isso, se engajar de maneira direta e efetiva na construção desse plano. Então, essa perspectiva de construção de um método de trabalho participativo, né, com o engajamento de pesquisadores indígenas, foi desde sempre uma fonte assim, de interesse para mim, né, de participar do projeto, além da alegria de estar ao lado do professor Fabiano Toni. Pudemos trabalhar junto, a professora Silvia Guimarães também, que, como chamou a atenção o Fabiano, já trabalha há muitos anos com o Sanumá. Então, acho que esse é um aspecto também interessante no projeto, né? Nós temos o que hoje? São 11? 9 ou 11? Pesquisadores? Pesquisadores indígenas. São 10, né? Acho que a gente começou com 11 e um saiu. Nós 10. credenciamos esses pesquisadores, eles estão o processo tramitando como pesquisadores colaboradores do CDS. Sujeitos de conhecimento, sobre isso que falávamos antes, né, sobre o território tradicional. Imagina que o conhecimento que eles têm sobre essa área e sobre os danos causados pelo garimpo ilegal, bem como quais são as possibilidades mais viáveis de recuperação, porque a recuperação é um grande desafio, a recuperação ambiental. Nós não temos, na verdade, né, um conhecimento estabelecido que nos apresente uma direção segura para fazer a recuperação ambiental numa terra indígena naquela extensão, com problemas dramáticos como fuselagem de avião, com rios contaminados, cavas gigantescas geradas pelo garimpo. Então, eles têm aportado, além de dados de campo para o entendimento da gravidade da situação, eles apontam para direções muito interessantes sobre como fazer a recuperação, né? Aonde colocar mais energia para a recuperação. E são muito críticos também quanto às diferentes intervenções que já estão em curso há alguns anos na terra indígena, que nem sempre dão conta da importância de engajá-los como partícipes. Entendi. Eu acho que é uma coisa interessante nisso, que a gente pensar que uma solução tradicional de recuperação, ela pode ser pior que o problema. Porque o que quer dizer? Como é que você faz a recuperação? Dependendo da área, você põe máquina, precisa de pessoas operando as máquinas para sistematizar ali os barrancos, acertar a topografia. Você põe pessoas produzindo muda, ou levando muda, semente. E essas pessoas não necessariamente são muito diferentes dos garimpeiros que estavam lá tirando ouro. Elas vão perturbar o ecossistema e a sociedade que está ali. E isso é uma coisa que os próprios indígenas muitas vezes não querem. Eles não querem esse tipo de presença mais na terra deles, né? Então isso tem que ser muito bem pensado. Até que ponto vale? E lembrando que são intervenções muito caras. Os garimpeiros, eles fazem intervenções, são muito caras, mas eles saem de lá carregados de ouro e tem todo um sistema que financia isso. A recuperação não, a recuperação precisa ter financiamento, que é uma coisa que não é garantida, uma recuperação tradicional. E eu acho que isso é uma coisa que a gente percebeu na nossa primeira reunião que nós tivemos com as lideranças indígenas, tinha umas 40 lideranças, e a nossa equipe de pesquisadores indígenas e não indígenas, reunidos lá em Roraima, e eles se mostraram muito céticos e até acho que fizeram troça da ideia da FUNAI plantar árvore em buraco. A FUNAI vai plantar árvore em buraco? Não vai plantar árvore em buraco. Ou seja, dizendo, o modelo de vocês não necessariamente é muito bom para nós. Eu acho que essa foi a primeira mensagem. E a gente, em função disso, até decidiu também tentar aprender com eles e com a história do território, porque essa não é a primeira invasão garimpeira que teve na terra indígena Yanomami. Já teve uma que foi, acho que no final dos anos 80, né, Mônica? Começo dos anos 90, que deixou cicatrizes,
cicatrizes na paisagem e algumas delas já se recuperaram. Então, parte do trabalho dos pesquisadores indígenas lá é ir visitar essas áreas e conversar com os mais velhos para entender como é que foi aquela recuperação, para a gente poder fazer inferências. Será que dá para recuperar assim? Quanto que a gente consegue recuperar simplesmente deixando a vegetação retornar, né? Seria um bom cenário para recuperar algumas áreas. Talvez não seja possível em algumas, mas para outras é muito bom. Entendi. E tem uma mensagem subliminar, sejam menos presunçosos, né? A natureza joga um papel na recuperação. Pode parecer... enfim, eu não sei se quando a gente volta a enunciar isso, se dá a dimensão, né, da consideração real que esses indígenas têm quanto tanto o fato daqueles efeitos serem resultados da nossa arrogância, como da importância de observar realmente a natureza e confiar em processos que estão para além da nossa ação, né? Talvez seja necessária a interação ali face a face para compreender a força desse recado, né? Porque foi muito forte ouvir deles durante uma reunião com xamãs, com lideranças jovens que estão ocupando espaços de representação, mas também outras pessoas ali que já passaram por processos de pesquisa, professores, agentes de saúde. Eles eram uníssonos nos chamar a atenção nesse sentido. Desacreditar soluções como plantio de árvores nas cavas, alertar para a importância da participação deles e do reconhecimento do papel da natureza, da observação, da gente exercitar um pouco de humildade diante desses processos. Sim. E não é por poesia, é fato. Sim, é fato. O estrago é muito grande. E é necessário que se dê um passo atrás e se possa dimensionar as coisas com responsabilidade, né? Com responsabilidade, com respeito também, né? E escuta ativa. Que apesar da gente estar dentro de uma academia, produzindo ciência, produzindo conhecimento, a gente sabe que eles têm uma tradição oral muito forte, né? E... Bom, só fazendo um gancho aqui, questões de modernidade, a velocidade que a gente vive as coisas hoje, a gente quer tudo para ontem, publicação em um mês, fazer tese, enfim, pós-doc. A gente produz muito e às vezes a gente esquece de observar. E eles têm essa qualidade preservada ainda no modo de vida deles, pelo pouco contato que eu tive ainda, né? De sentar e observar todos os dias aquilo, recorrentemente, ano após ano, mesmo após todas as invasões, todos os conflitos que acontecem, eles estão lá. E eles são muito importantes para a sustentabilidade do nosso país também, né? Querem falar um pouquinho sobre a importância que é a gente ter uma demarcação desses territórios para esses povos, para a proteção dessa vida que eles preservam ali com a vida deles, né? Afinal de contas, é a vida que eles estão botando deles mesmos ali naquela terra. E aí a gente falava de casas antes da gente gravar o episódio, né? E aí agora a gente tá falando da casa deles. E como assim a gente vai entrar na casa deles e fazer uma reforma sem nem perguntar se eles querem uma reforma, né? Geralmente a gente vai fazer uma reforma na nossa casa e contrata o profissional e faz o projeto. É a gente que decide se quer um. Sim, e às vezes o arquiteto sugere uma coisa, a gente fala que não gostou e ele vai lá e adapta, porque a gente tem o conhecimento daquela casa e do nosso modo de vida. Então, por que não tratar dessa forma nesse território também, né? Na casa deles? Eu acho que a demarcação é fundamental, mas ela não é tudo, né? E eu acho que esse caso, ele mostra muito bem isso, porque o território Yanomami já está demarcado, eu não lembro desde quando, Mônica, mas eu acho que é da década de 90. Em função, inclusive, dessa primeira onda de invasão de garimpeiros. Ainda assim, apesar de estar demarcada, teve essa segunda onda e eles continuam sob ameaça não só de garimpeiro, principalmente, mas tem outras ameaças também. Eles têm muita consciência disso, que a demarcação é importante, mas não é tudo. Inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente notou também nessa reunião e nas interações que a gente vem tendo com eles,
que eles querem a presença do Estado. Eles têm muita clareza que o Estado é importante e talvez o mais importante, tirem os garimpeiros daqui e mantenham-os longe daqui. Isso é o mais importante que o Estado brasileiro pode fazer. Eu acho que a demarcação é importante por isso, ela reconhece que a casa é deles e é aquela, e ela dá um parâmetro de interação com o Estado também. Vocês estão reconhecendo a gente, o nosso direito territorial, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos agora de auxílio emergencial, mas nós temos que ter um sossego para viver aqui dentro dessa terra, e o Estado brasileiro tem uma legitimidade em relação a isso. E o caso deles é particularmente interessante porque eles são uma nação que não está só no Brasil, né? Eles têm uma parte da população na Venezuela, então o problema ainda é agravado por isso, e eles mostraram para a gente com toda clareza, os aviões às vezes pousam a 2-3 quilômetros da fronteira, dentro do território venezuelano, e não há absolutamente nada que o governo brasileiro possa fazer, porque não tem soberania sobre o território venezuelano. Então os garimpeiros entram e saem do Brasil e da terra Yanomami com muita facilidade. Então, teoricamente, a gente ainda precisaria de uma cooperação entre o Brasil e a Venezuela para fazer um cinturão de proteção ali à terra. Né? Caramba. Bom, e aí o projeto de vocês entra no sentido de tentar recuperar toda essa terra que foi garimpada, né? Como é que está sendo esse projeto? Eu amei o subtítulo do projeto, A Floresta Brotando de Novo. Achei muito bonito, é uma escolha muito feliz de palavras. Vocês destacaram a questão do protagonismo, da representatividade, de dar a voz para eles, né? Fala um pouco mais de como que está desenrolando esse projeto, em que pé que vocês estão. Tem um horizonte já do que vai ser feito a curto prazo? É um projeto muito a longo prazo? Vou deixar o Fabiano responder, mas queria só mencionar que o título, esse subtítulo que você chamou a atenção, foi também discutido com eles. E vamos observar que é brotando, não é plantando árvores de novo. Isso foram algumas horas de discussão e debatendo entre as diversas línguas que estavam ali, inclusive o português. Mas a ideia não veio da nossa língua, né? A nossa não era boa o suficiente para chegar aí onde nós chegamos. Isso fala sobre a pegada intercultural que nós assumimos para a condução do projeto, né? Então, a cunha foi dada desde o título, a forma como se estrutura o plano de trabalho, as atividades do projeto, realmente com a perspectiva de envolvê-los de maneira efetiva na construção desse plano de recuperação ambiental. Em que pé que está? Esse projeto começou em setembro do ano passado, 2024. A negociação com a FUNAI é um pouco anterior, a gente deve ter começado em maio, junho do ano passado. Em setembro assinamos o acordo de cooperação, o termo de execução descentralizada, contratamos a Finatec, que é a nossa fundação de apoio para fazer a gestão do projeto. Montamos a equipe no final do ano passado, começo desse ano, a equipe de pesquisadores não indígenas, e na sequência começamos a negociar para a contratação dos pesquisadores indígenas. Fizemos uma reunião em Roraima em maio desse ano, e agora, neste exato momento, estamos na segundo trabalho de campo. Temos uma equipe agora, que não é só da UNB, eu acho que é importante falar isso, esse é um trabalho em rede. Nós temos professores e estudantes aqui da UNB, mas também temos pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, consultores independentes que já moraram naquela área durante muito tempo, que falam a língua, conhecem a população. É uma equipe grande, a UNB sozinha não daria conta. Existe gente muito boa aqui na UNB para tratar de recuperação de área degradada, por exemplo, mas não necessariamente em terra indígena ou com conhecimento específico dos Yanomami. Essa foi uma opção nossa, então, de procurar quem já tivesse conhecimento de etnobotânica, que conhecesse a realidade da Amazônia, preferencialmente dos Yanomami. Nós achamos uma equipe muito boa. Temos mais um terceiro trabalho de campo programado, que deve sair até o final de dezembro. Também vamos promover um encontro de pajés dentro do território. É uma coisa muito mais... É uma demanda deles, né? Eles pediram isso na reunião de maio, a gente resolveu atender, porque no final eles têm que dar a palavra final se o nosso plano é bom ou não
para o território deles. Então, a gente está criando esse engajamento para que essa discussão seja muito bem feita. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como a Mônica falou, são muitas comunidades, tem uma diversidade cultural e linguística muito grande. A gente não pode assumir só porque tem contato ou conhece 10 ou 12 ou 20 ou 50 indígenas Yanomami que nós estamos falando em nome ou eles estão falando em nome de toda a comunidade. Então é um processo político que demora e precisa ser demorado mesmo. Mas até o final do ano a gente deve ter coletado os dados que a gente precisa, feito essas reuniões mais importantes e aí começamos a escrever o tal do plano. E temos data para terminar esse plano, que é o projeto termina em setembro. Então, um pouco antes disso, acho que no final de junho, começo de julho, a gente tem que ter um produto final. O produto, de novo, é o plano. A recuperação, e a gente não sabe exatamente o que isso significa, o que isso vai significar no final do projeto, essa é uma história que é muito mais longa. Inclusive, se for a regeneração natural, é uma história para algumas décadas, né? Mas eu espero, e eu acho que esse vai ser um dos produtos, que a gente consiga sugerir e criar um sistema de monitoramento, saber o que está acontecendo a partir de agora com a participação dos moradores da terra indígena Yanomami. Acho que você falou um pouco, né? A gente tem um aprendizado com eles. Eu acho que eles têm muito mais conhecimento e noção do nosso mundo do que nós, do mundo deles. Então, eles estão muito engajados com a gente. Nós compramos 11 aparelhos de celular para eles. A equipe está conectada, a gente diariamente tem algum retorno de parte ou de toda a equipe que está lá no campo, contando o que eles estão vendo, com quem eles conversaram, mandando foto de áreas degradadas, de equipamento de garimpeiro que eles acharam em um lugar que supostamente não deveria ter. E a gente espera com isso que isso tenha continuidade. Que a FUNAI, se a UNB puder participar, ótimo, mas que a FUNAI, que principalmente a própria comunidade Yanomami consiga fazer um sistema de monitoramento para as próximas décadas, para saber o que está acontecendo lá. Que legal. Então, é um trabalho que vai deixar um legado, assim, né? A gente espera. Um fruto maravilhoso que vai... uma árvore que vai frutificar por muitos anos. Esperamos. Oxalá, sobretudo, esse fruto esteja lá, né? Porque na medida em que os pesquisadores se envolvem, estão produzindo dados em campo para colocar, né? Tem uma base de dados que está sendo constituída por eles. Esse é um processo também que engaja a própria comunidade, é formativo, e eles podem se valer desses dados para as interlocuções que eles têm com outros atores sociais além da Universidade de Brasília, né? O que eu quero chamar a atenção se o processo é forte, muitas vezes ele ultrapassa o resultado, né? Ele é mais importante do que o resultado, e a nossa aposta, eu acho que em larga medida é essa. Eu acho que talvez o resultado, para algumas pessoas, seja um pouco frustrante, porque estamos acostumados a ver planos tradicionais, um modo branco de fazer as coisas, né? Que tem, não vou dizer fórmulas, mas tem os passos muito bem determinados, né? De como você faz uma recuperação se você quisesse recuperar o campus da UNB aqui dentro de Brasília ou uma fazenda privada. Provavelmente vai sair uma coisa bem diferente disso, mas eu acho que uma coisa que faz sentido para os donos da casa. Sim, é sobre isso. Gente, muito obrigada. Vocês querem acrescentar mais alguma... Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? A gente falou coisas tão incríveis, eu vou sair daqui com esperança no futuro, de verdade. Queria agradecer pelo convite de estar aqui e dar os parabéns para você e para a equipe que está produzindo esse programa. Obrigada a vocês por estarem com a gente. Esse podcast não aconteceria se não tivesse vocês e a disponibilidade de vocês. A gente sabe que vida de professor não é fácil. Eu quero celebrar o canal, porque é muito importante que possamos, no campo da sustentabilidade, investir mais em comunicação. Sim. A gente precisa conversar com a sociedade. Para além da dimensão de divulgação do que estamos fazendo a partir do CDS, trata-se também de disputar mentes e corações, né? A comunicação joga um papel muito importante nisso. Sim. Eu quero parabenizar pela abertura do canal, pela oportunidade de a gente poder falar do trabalho que a gente está realizando. Obrigada a vocês. Bom, é isso, gente. Queria agradecer a todos que ficaram com a gente durante todo esse episódio. Lembrar vocês de seguirem a gente aqui no YouTube, no Instagram. A gente também tá no Spotify.
E é isso aí. Fica ligado no próximo episódio.